seus filhos, que perdeu o esposo Luiz Carlos. Senhor Deus, consola estes corações. Tu és o Deus da consolação. Nós te adoramos porque podemos confiar em ti. Prepara também o encontro dos policiais na terça-feira aqui e prepara os nossos corações também para a mensagem que vamos ouvir agora. Abençoa o teu servo, ungindo, dando-lhe o poder, vindo dos céus, para, com autoridade, falar aqui diante de todos nós, assim diz o Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Edmilson, que vai estar aqui assumindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Bom dia. Está funcionando. É interessante nós olharmos no dia a dia a nossa vida, decisões que temos que tomar e devemos tomar decisões todos os dias. Mas é importante nós lembrarmos que nós estamos separados de Deus e pela sua misericórdia, por sua graça, por seu amor em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou. Daí, nós precisamos andar para glorificar o Senhor. Nós não podemos mais andar por nós mesmos. Não podemos tomar decisões por nós mesmos. Nós precisamos tomar decisões baseadas na palavra do Senhor. E esse tema é proposital. Ganho ou perda, a escolha é sua. Vamos lembrar que o propósito de Deus para todos nós é que vivamos para o seu inteiro agrado. E para vivermos para o inteiro agrado do Senhor, vale muito as decisões que tomamos ou as escolhas que fazemos. Vamos lembrar também que Deus, falando ao povo de Israel através de Moisés, Ele divide o povo em dois grupos, um fica no Monte Ebal, o outro grupo fica no Monte Gerizim. Então era um monte das bênçãos e um monte das maldições. Então o povo citava as coisas que Deus ordenou que eles deveriam fazer e seguir. E o outro grupo dizia amém. E aquelas coisas que, porventura, eles não fizessem, o outro grupo dizia maldito. Então, é viver debaixo do guarda-chuva de Deus, dando os passos certos, fazendo as escolhas corretamente e sendo abençoado por Deus e ganhando e desfrutando bênção sobre bênção. Mas tomando decisões por conta própria, nós perderemos. Não perderemos salvação, não estamos falando aqui de salvação, porque uma vez que Cristo nos salvou, nós seremos salvos, somos salvos. Não estamos falando em perda de nada de salvação, estamos falando de bênçãos. Perder as bênçãos de Deus, deixar de desfrutar da comunhão com o Senhor devido a algumas escolhas. Interessante que ganho ou perda, a escolha é sua. Eu não posso decidir por você. Eu não posso escolher por você. Mas você precisa fazer as suas escolhas baseadas na palavra do Senhor. Quando você precisar tomar uma decisão, seja ela qual for, olhe para a palavra de Deus. Olhe para as Escrituras. Olhe o que o Senhor está orientando. E assim você tome decisões sábias que glorificarão o nome do Senhor e que você será bem-sucedido naquilo que você escolher. Então nós temos aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 13.
Gênesis capítulo 13. É o primeiro livro da Bíblia. E eu quero dizer para você que está manuseando as Escrituras neste momento, 13, o número maior é capítulo. E aí vai 1, 2, 3, até o 18, esse número menor são versículos. Então, a Bíblia é sempre assim. O número maior, capítulo, e os números menores, versículos. Então, Gênesis capítulo 13. E, olhando para esse texto, nós vamos analisar um pouco sobre a vida de Ló. O homem que fez escolha, como nós fazemos escolhas todos os dias. Então, olha o que diz o texto, verso 1 e verso 2. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Mas diz aí que ele saiu e Ló foi com ele. Se nós olharmos o final do capítulo 11 e o comecinho do capítulo 12, nós vamos ver que Ló é sobrinho de Abrão. Está relatado aí no texto. E assim como Abraão saiu, nós podemos olhar para esse texto e ver que, de fato, fazemos planos, porque Abraão fez planos, atendeu a orientação de Deus, o chamado de Deus, e seguiu e levou, de fato, Ló com ele. No verso 5 diz assim: Ló que ia com Abrão também tinha rebanhos, gado e tendas. Então, nós vimos no verso 2 que Abrão era rico, possuía muito gado. No verso 5 nós vemos também que Ló está com ele, e Ló também possui rebanhos. E interessante que esses dois homens estão andando, mas os planos era continuar juntos. Mas observe o verso 6. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, porque eram de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Então, um problema externo surgiu. Por que externo? Porque não foi causado por eles. Então, a terra não podia sustentar ou alimentar todo aquele rebanho, com eles juntos. Interessante é que, por causa disto, houve contenda, diz o verso 7, entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Então, houve uma contenda. E Abrão, então, sabendo do propósito que Deus tinha para ele, ele descansou e chamou assim o seu sobrinho Ló e disse no verso 8, não haja contenda entre mim e ti, porque o servo do Senhor não deve viver com contendas ou em contendas. Então ele diz, olha, que não haja contenda entre mim e ti. E aqui tem uma grande lição. Devemos buscar o Senhor para resolver quaisquer conflitos, e não haver contenda de um para com o outro. Abraão, ele chama o seu sobrinho e diz, olha, está havendo contenda entre os nossos pastores, mas entre mim e ti não pode haver contenda. Então, o que é que eu vou fazer? Vamos conversar. A terra não pode suportar alimentando o nosso rebanho. Nós juntos precisamos tomar uma decisão. E interessante que o verso continua dizendo, verso 9, acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Interessante, né? Fazendo nossos planos. Abrão estava certo de que
os planos, as decisões que ele tomasse, os planos que ele estava fazendo, Deus estava no controle. Então ele descansou e deu a primazia para o seu sobrinho. No verso 9, se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Você escolhe, Ló. Olha, a terra está aí. E você escolhe para que lado você quer seguir. Grande lição que Abrão nos deixa. Confiar no Senhor para realizações dos nossos planos. Por quê? Ele poderia escolher primeiro, ele é o tio. Ele tinha a primazia, mas ele disse: Ló, escolhe você, a terra está diante de você. Escolhe o que quer fazer. E olha o que diz verso 10. Levantou Ló o quê? Os olhos. Quantas escolhas nós fazemos pelo olho? Olhamos e falamos: ah, sim, aqui é ótimo. Os nossos olhos. Ló, uma vez que ele recebeu do tio a orientação para fazer a escolha, ele escolheu pelos olhos, diz o texto, e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Interessante, ele escolheu pelos olhos. E escolher pelos olhos, no momento, foi bom para Ló. Mas nós vamos ver que essa escolha lhe trouxe grandes prejuízos. Quando você precisar fazer uma escolha, curve-se diante do Senhor. Ore ao Senhor. Medite na palavra do Senhor, para que o Senhor lhe oriente, para que o Senhor lhe dê o entendimento necessário, correto, para você tomar a decisão, para você fazer a escolha. Diz verso 11, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente e separaram-se um do outro. Então, podemos escolher, mas vamos fazer os nossos planos na direção do Senhor. Você alistou tudo o que você precisa para o ano de 2018? Está alistado? Sua agenda está pronta? Seu planejamento 2018 está ok? Ótimo. Parabéns por fazê-lo. Mas eu quero fazer uma recomendação para você. Ore ao Senhor. Continue orando. Se de fato aquilo que você planejou é o que Ele tem para a sua vida. Porque Ló escolheu pelos olhos. E eu aconselho você, meu querido irmão, meu querido amigo, não fazer escolhas pelos olhos. Não faça isto. Eu lembro que, aconselhando um jovem certa vez, ele falou: pastor, eu estou pensando em namorar. E eu disse a ele: ótimo. Esse é o projeto de Deus. Família formando famílias. Ótimo. Então nós vamos orar a partir de hoje para que Deus apresente para você uma serva dele, uma moça fiel a ele, como você é fiel ao Senhor. Ele disse: ótimo, pastor. O senhor ora comigo? Eu digo: claro.
vou orar todos os dias por você até que você tenha a sua namorada e venha a ser a sua companheira, a sua esposa. Ele disse, ótimo, pastor, mas eu tenho só um pedido. Eu disse, mais um momento. Você ainda tem mais um pedido? Ele disse, tenho. Pastor, ora, porque se for feia eu não quero. Eu fui obrigado a dizer a ele que nessas condições eu não poderia orar. Nessas condições eu não posso orar. E ele perguntou, pastor, por que o senhor não pode orar? Respondi, porque eu não quero que você faça escolha pelos olhos. Aí trouxe ele para Gênesis 13. E fui até capítulo 19. Quando Ló fez a escolha pelos olhos e no final terminou em um monte sozinho. Entende, queridos? Não podemos escolher pelos olhos. Há um adágio que diz, o que adianta casar com pão e morrer de fome? Não é? O que adianta? Não adianta nada. Confie no Senhor. Coloque os seus planos diante do Senhor. Busque a direção do Senhor. E glorifique o nome do Senhor. Então, nós vimos aí, eu passei um PowerPoint, ok, passei 2, eu estou meio, vamos voltar só um pouquinho, até eu acostumar com isso aqui, mais um pouquinho. Ok, correto. Não levando em consideração as associações a que esse tipo de vida nos possa levar. Porque Ló, ele tomou a escolha pelos olhos, ele fez a escolha pelos olhos, e ele não levou em consideração as associações. Olha Gênesis 13, versos 12 e 13. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. E olha o que diz verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, observem que Ló toma a decisão, ele faz a escolha e ele vai se associando a quem? A grandes pecadores. Contra quem? Contra o Senhor. Nós vamos fazer a escolha. Quando buscamos a direção do Senhor, nós vamos filtrar, nós vamos peneirar as associações, até porque nós somos servos de Deus. As Escrituras nos orientam em 1 Coríntios, que nós não devemos fazer sociedade com incrédulos, e dá várias recomendações, 1 e 2 aos Coríntios, como nós devemos proceder como servos de Deus. Então precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas, com quem nós estamos nos associando. Então, não levar em conta as associações, as pessoas que nós nos envolvemos, nós perderemos. Nós não vamos viver desfrutando das bênçãos do Senhor. Volto a dizer, não vamos viver desfrutando das bênçãos do Senhor. Não tem nada a ver com salvação. Você já é salvo em Cristo Jesus, eu já sou salvo em Cristo Jesus. As minhas escolhas vão atrapalhar a minha comunhão, o meu relacionamento com Deus. Mas a minha salvação está garantida em Cristo Jesus. A sua também, se assim você recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos avançar mais um pouquinho.
podemos persistir em nosso estilo de vida, não dando ouvidos à voz da consciência. Interessante que às vezes a nossa consciência nos acusa. Às vezes nós fazemos uma escolha e quando é à noite que colocamos a cabeça no travesseiro, nós pensamos, mas o que é que eu fiz? Ou, o que é que eu estou fazendo? É a consciência acusando e alertando que alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. E precisa trabalhar, precisa analisar o que é que está errado. O que é que foi decidido que não está certo? Irmãos, todos nós, eu preciso orar por vocês diariamente, e vocês também devem orar por mim diariamente. Porque também tenho dificuldade em tomar as decisões e fazer escolhas. E não é um processo fácil. É um processo fácil? É fácil colocar no papel os planos, mas andar com eles conforme os princípios bíblicos, conforme Deus nos orienta, requer trabalho, requer oração. Então vamos sair daqui nesta manhã lembrando que eu vou orar por você nas suas decisões, nas suas escolhas. E você vai orar por mim. Para que juntos façamos as escolhas corretas. Olha o que diz Pedro, e aí vai ter o texto de Pedro, capítulo 2, verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E para isso, Pedro vai citar no verso 7, Ló como exemplo. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Aqueles que ele associou-se, que ele foi armando a sua tenda até a cidade de Sodoma e Gomorra, que eram grandes pecadores contra o Senhor. Então, cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem você executa os seus planos e quer levar adiante. Busque a orientação do Senhor. Não faça pelos olhos. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. Amados, é muito fácil cedermos em questões de relacionamento com pessoas. Mas precisamos fazer com base nas Escrituras, com base na orientação do Senhor. Porque Ló, sendo justo, diz que a alma dele vivia atormentada por causa daquela associação que ele fez, por causa daquela escolha que ele fez. Tome cuidado. Busque ao Senhor. Pode passar para mim, por favor?
não dando ouvidos às advertências. Interessante que Deus nos adverte para o nosso bem. Mas quantas vezes estamos dispostos a ouvir a orientação do Senhor? Quantas vezes estamos dispostos a obedecer a orientação do Senhor? Não, Senhor, já olhei, já fiz os planos, olha, está tudo aqui, olha, A mais B, isto e isto, está tudo ok. Então, Senhor, eu vou seguir. Lembram de Adão e Eva? Depois deles desobedecerem ao Senhor, aí o Senhor vem conversar com eles e faz a pergunta para Adão: Adão, o que fizeste? Qual é a resposta que Adão dá para o Senhor? Nenhuma. Ele não dá nenhuma resposta. Pelo contrário, ele diz que a culpa é de alguém, mas ele não responde: Senhor, realmente eu desobedeci ao Senhor. Realmente eu segui conforme o meu entendimento, conforme eu entendi que seria melhor. Não, ele disse: foi a mulher. Foi a mulher. E quando Adão diz isto, ele está dizendo nas entrelinhas que quem é o culpado? Deus. E não é assim que eu e você fazemos muitas vezes? Tomamos a decisão, fazemos a escolha, quando não dá certo, fulano, por que eu acreditei em fulano? Por que eu ouvi a voz dele? Eu não deveria ter ouvido a voz dele. Mas ele não é o culpado. Né? Nós não somos o culpado, a gente vai achar alguém. Então, Deus nos adverte para fazermos corretamente. Anda um pouquinho para Gênesis 14, aí mesmo, muda só uma folha. Gênesis 14, verso 11 e 12. Olha o que acontece com Ló pela escolha que ele fez. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Quer dizer, aquela escolha que Ló fez, agora ele tem os seus bens tomados e é levado como escravo, prisioneiro de guerra. Estão observando quantas coisas ocorreram na vida de Ló por uma escolha indevida? Por uma escolha feita pelos olhos? Ainda, verso 13 a 16. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Verso 16, trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Abraão ficou sabendo por um que escapara daquela situação, e ele vai em resgate do seu sobrinho. E ele o resgata, recupera os seus bens. Mas Ló não aprende a lição. Ele continua em Sodoma e Gomorra. Amados, quantas vezes Deus já te deu, já te concedeu o livramento de uma situação por onde você fez uma escolha indevida. E você ainda continua
persistindo naquela mesma coisa. Está escrito, é para o nosso ensino. Está escrito, é para aprendermos. E se Deus te deu livramento, te deu escape daquela situação, dê glórias ao Senhor e busque a orientação dele para a próxima decisão. Não continue na mesma. Não continue na mesma. Vamos avançar mais um pouquinho. Sofreremos as consequências das escolhas, mediante a possível perda de tudo que consideramos precioso. O que você considera mais precioso para você, você pode perder por uma escolha indevida, por uma escolha sem a orientação do Senhor. Olha, capítulo 19 de Gênesis. Anda um pouquinho comigo. Verso 15, 16. Ao amanhecer, apartaram os anjos com Ló, dizendo... ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Olha o verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A escolha que Ló fez levou a perder o que era mais precioso para si, esposa. A esposa tornou-se estátua de sal. O último capítulo da vida de Ló é de inspirar pena. Eu fiquei pensando que palavra usar, mas acho que esta fica bem entendida por todos nós. O comentário bíblico de Moody descreve as relações incestuosas que gostaríamos de esquecer. As 2 filhas, educadas na ímpia Sodoma, rebaixaram-se o suficiente para praticarem um ato que é indescritivelmente revoltante, diz o comentarista, o comentário bíblico de Moody. Aquele autor, aquele escritor, descreve isto. Por quê? Quando nós olhamos o capítulo 19, nos versos 30 a 38, nós vemos Ló lá no monte sozinho. Perdeu a esposa, perdeu os bens, agora só ele e as filhas. A mais velha, conversando com a mais nova, disse: olha, nós não temos homem aqui para preservar o nome do nosso pai. Nós vamos fazer alguma coisa. Então vamos dar vinho ao nosso pai, vamos embriagá-lo, e depois eu entrarei, me deitarei com ele, e assim preservaremos o nome do meu pai. Fez a mais velha. No dia seguinte ela falou para a mais nova: olha, eu fiz e deu certo, faça você também. E ela o fez. Por isso que o comentarista descreve, dizendo que o que elas praticaram é indescritivelmente revoltante. E por que chegou a este ponto o homem Ló? Por causa de uma escolha que fez segundo os olhos. Olhou e disse: aqui
é o melhor. Pode passar, por favor? A escolha feita na terra determina a vida futura. Então, duas coisas aqui. Primeiro, se você receber a Cristo como Senhor e Salvador, você tem vida eterna e habitará para sempre com o Senhor. Se você não tomar uma decisão com Cristo, você passará a eternidade distante do Senhor, separado dele para sempre. Porque a sepultura não pode fazer nenhum milagre para mudar isto. A escolha você precisa fazer aqui. E você que já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, busque a direção dele para os seus planos. Não faça a escolha pelos olhos. Não faça. Olhe o resultado de Ló. Olha qual foi o fim que aquele homem chegou. Não faça a escolha pelos olhos. Porque Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É a sua escolha, você ceifa. E mais um verso ainda de Gálatas 6. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Portanto, meus amados, faça escolhas, mas faça com a orientação do Senhor. Faça, depois de gastar um bom tempo orando, lendo as Escrituras, buscando a direção do Senhor, para que você seja bem-sucedido nas suas escolhas e assim viva e desfrute das bênçãos do Senhor. E quero dizer para você que nos alegra com sua presença esta manhã, nos visitando, que se você quiser conhecer mais da palavra do Senhor, se você deseja orientações, como dar esses passos para as suas escolhas, para as suas decisões, estamos à sua disposição para ajudá-lo. E eu quero convidar os irmãos a curvarem suas cabeças. E para que possamos ajudá-lo, queremos também orar por você e pedir que, se esse é o seu desejo, que nós te oriente, que nós te ajude. Aí mesmo onde você está, levanta uma das suas mãos, dando um sinal para que a gente possa ver e depois ir conversar com você. Deus te abençoe. Há mais alguém que gostaria de tomar essa decisão também? Conhecer mais da palavra de Deus? Deus te abençoe. Nós temos um senhor, nós temos uma senhora tomando essa decisão. Tem mais alguém que gostaria de tomar essa decisão? Eu vou orar neste momento e vou incluir você nesta oração. Santo e eterno Deus, bendizemos o teu nome, ó Pai, pela tua bondade, o teu querer. Te louvamos por Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador por excelência.
quero te rogar, ó Pai, as tuas misericórdias para as nossas vidas. Fazemos planos, ó Deus, e às vezes queremos executá-los porque planejamos. Às vezes queremos executá-los porque olhamos e entendemos que é o melhor. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor nos perdoe. Nos ajude, ó Pai, a buscarmos a orientação do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a cada dia, a cada momento, colocar os nossos planos diante de Ti, para que o Senhor nos oriente e nos ajude nas escolhas. Porque estamos neste mundo, ó Pai, mas não somos deste mundo. Nós somos do Senhor. E, portanto, precisamos glorificar o Teu nome nas nossas escolhas. Nos ajude, ó Pai. Sede com este senhor, esta senhora, que também sinalizaram, querendo conhecer mais da Tua palavra, do Senhor, que o Teu Espírito, ó Pai, possa atuar eficazmente na vida deles, na vida dos irmãos que vão conversar com eles neste momento, para que o Teu nome seja glorificado e toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Em nome de Jesus. Amém.